Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 22 de fevereiro de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. O terceiro vídeo da série sobre o livro cristão, que aqui está. Curso apologético em defesa da fé. Quem escreveu este livro aqui foi o pastor Paulo Sérgio Batista, que é pastor titular da Igreja Batista Bíblica Betel, em Guarulhos. O Paulo Sérgio é formado em teologia e também em história, e tem vários livros aí publicados. Então vamos aqui ao terceiro vídeo. Nos vídeos anteriores, o primeiro e o segundo da série, fiz aqui uma análise pequena sobre o comentário do pastor Paulo acerca da lenda de Adão, Eva e Jardim do Éden. E ali a desobediência e os descendentes de Adão e Eva sendo punidos injustamente. Então fiz aí um comentário, uma análise sobre esse comentário do pastor, na página 84. Vamos agora para outro comentário dele, do pastor Paulo Sérgio, na página 85. Ele trata de mais uma lenda na Bíblia, que é a história de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Então o pastor Paulo pergunta assim na página 85. E depois ele responde. Ele pergunta assim: se Adão e Eva tiveram somente 2 filhos, Caim e Abel, como a Bíblia pode afirmar que Caim se casou após assassinar o seu único irmão? Eis a pergunta. O que é isso aí, gente? Na lenda que está em Gênesis, temos ali o primeiro casal, Adão e Eva. Eva coabitou com Adão, o Adão coabitou com Eva, tanto faz. E aí gerou o primeiro filho, Caim. Depois, Adão e Eva fizeram sexo. Ela ficou grávida. E aí veio o segundo filho, o Abel. Então só havia 4 pessoas no mundo, na terra, nessa lenda bíblica. Adão, Eva, Caim e Abel. Só 4 pessoas. Só 4 homens. E aí vem a lenda dizendo que Caim matou o irmão, matou o Abel. E ficaram agora só 3 pessoas. Adão, Eva e Caim. E diz a Bíblia que Caim, após o homicídio, ele foi expulso da terra. O Deus hebreu mandou o Caim cair fora. E o Caim foi embora para uma cidade. E lá ele se casou. Então o problema é esse. A pergunta que muita gente faz, a crítica, é que só havia 3 pessoas no planeta Terra: Adão, Eva e Caim. Então como é que pode, após matar seu irmão Abel, como é que pode o Caim ter ido para uma cidade onde havia mais pessoas? De onde essas pessoas? E o Caim se casou com uma mulher lá. Mas como? Se a lenda bíblica está dizendo que só havia 3 pessoas no planeta Terra nessa época: Adão, Eva e Caim. Então como é que Caim arranjou uma mulher, se não havia mulher no planeta? Entendeu? Entendeu? Eis aí o problema. E o pastor aqui vai tentar solucionar, certinho? Para evitar um vídeo longo, eu vou aqui apenas pegar trechos do comentário dele para mostrar isso aí, certo? Muito bem. Então vamos lá. Ele escreve assim, para sair desse problema. O pastor escreve assim, abre aspas: o texto bíblico, isto é, aquela narrativa,
que está em Gênesis sobre Caim e Abel. O texto bíblico não afirma em lugar algum que Adão e Eva tinham, por ocasião do assassinato de Abel, somente 2 filhos. Declarar que os únicos filhos de Adão e Eva eram Caim e Abel, na ocasião do assassinato, trata-se apenas de uma questão de interpretação errada do texto bíblico, que não afirma isso. Muito bem, isso aqui é o primeiro comentário dele. Em outro vídeo, vou continuar aqui o comentário, com outro item. O item principal, gente, o item principal dessa lenda de Caim e Abel, não é se Caim e Abel possuíam irmãos e irmãs ali naquele dia em que, na lenda, Caim matou Abel. Então o pastor aqui está dizendo que é bem provável, que é quase certo, que havia o Caim e Abel, eles tinham filhas ou irmãs ali, entendeu? Quando Caim resolveu matar seu irmão Abel, diz o pastor aí que talvez ali houvesse irmãs ali dos dois, mulheres, irmãs do Caim e do Abel. Então o pastor está dizendo que a Bíblia não afirma de forma alguma que só havia 4 pessoas no planeta Terra naquele tempo, quando Caim matou Abel, entendeu? Então veja, Adão, Eva, Caim e Abel. São os 4 aí, naquele relato bíblico. As 4 pessoas existentes no planeta Terra. E o pastor está dizendo que provavelmente, quando Caim matou Abel, não havia só 4 pessoas no planeta Terra. Aí o Caim matou Abel e talvez aí o Caim se casou com sua irmã. Havia uma mulher ali. E isso explica porque o Caim foi para outra cidade. E ali ele ficou com outra mulher, levou a irmã dele. Diz aí o pastor. Ele supõe isso. Então o pastor aqui está dizendo, para ficar mais claro, que a Bíblia não diz, de forma alguma, que só havia 4 pessoas no planeta Terra. Adão, Eva, Caim e Abel. Diz o pastor aí. Que a Bíblia não afirma que havia somente 4 pessoas. Muito bem. O fato de existirem mais filhas ou mais filhos de Adão e Eva naquele momento em que Caim mata Abel, se havia mais irmãos ali, mais filhos de Adão e Eva, isso não importa para o problema pior que aparece nessa lenda aí, que amanhã eu falarei sobre isso, com outro trecho aqui do pastor. Então vou me ater, para evitar um vídeo longo, vou me ater apenas a esse tópico aí. O pastor diz, repito, que quando Caim matou Abel, a Bíblia não diz que só havia 4 pessoas no mundo. Ela não diz isso de forma clara. Então diz o pastor que pode terem existido várias irmãs de Caim e Abel, vários filhos. Ora, repito, isso aí não tem importância alguma, mas eu vou dizer aqui uma coisa. De acordo com o texto bíblico, nessa lenda, quando Caim matou Abel, só havia 4 pessoas no planeta Terra. E a Bíblia, aqui o relato, indica isso de forma bem fácil. Basta que a pessoa raciocine. Não diz de forma explícita, mas diz de forma clara. Então vamos lá. Por quê? Vou ler aqui. O capítulo 4 de Gênesis, versículo 1, diz assim: coabitou o homem com Eva, isto é, Adão
fez sexo com a Eva. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim, o primeiro filho do casal. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. O versículo 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Viu aí? Então veja lá, Adão e Eva, a Bíblia diz aqui, é bem clara. A primeira relação ali, a primeira gravidez de Eva, ela gerou ali, Adão e Eva geraram um filho chamado Caim, o primeiro filho. Então só havia duas pessoas no planeta Terra, na lenda bíblica, Adão e Eva. Fizeram sexo, o primeiro filho, Caim. E aí veio o segundo filho, o Abel. Então a Bíblia aqui é clara, ela diz que a primeira gravidez de Eva foi o Caim, a segunda gravidez foi o Abel. Então só havia 4 pessoas no planeta Terra, na lenda bíblica, bastante ingênua. Adão, Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel, então só havia 3 pessoas no planeta Terra. E aqui está dito que Caim se casou depois. E de onde saiu essa mulher? Isso acontece por quê, gente? Porque a lenda é mal feita. Isso aqui é uma lenda cheia de erros e de ingenuidades. Quando uma pessoa faz uma história, a pessoa pode cometer muitos erros, porque não está relatando um fato real. Então, quando uma pessoa cria uma história, então ela pode incorrer em vários erros. E foi o que aconteceu aqui nessa ingenuidade. Está dito que só havia 4 pessoas no mundo, no planeta Terra. Adão, Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel. Agora só 3 pessoas. Entendeu? E a Bíblia, mais à frente, ela explica por que só havia 4 pessoas no planeta Terra. Então vamos aqui à frente. Então veja, Caim matou Abel. Agora só havia 3 pessoas no planeta. Adão, Eva e Caim. Aí o Caim, ele foi embora da terra onde morava. Foi para uma terra chamada Nod, ao oriente do Éden, do Jardim do Éden. Então ele foi para uma terra, o Caim, e lá ele se casou com uma mulher. Entendeu? Veja a ingenuidade da lenda. Muito bem, mas onde aí está a prova de que só havia 4 pessoas quando Caim matou Abel? Vamos para frente. Lá, no mesmo capítulo de Gênesis, capítulo 4, no versículo 25, veja aí. Após o Caim ter matado o Abel, diz aqui a Bíblia, tornou Adão, olha aí, tornou Adão a coabitar com sua mulher. Ou seja, depois que o Caim matou o irmão Abel, só havia 3 pessoas no mundo, Adão, Eva e Caim. E aí, o que diz a Bíblia? Depois de o Caim ter matado Abel, tornou Adão a coabitar com sua mulher. É o versículo 25. Está dizendo que Adão voltou a fazer sexo com sua mulher, Eva, e ela ficou grávida, depois que Caim matou Abel. Então tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela, Eva, deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Então o Sete foi o 3º filho de Adão e Eva. Entendeu? Até aí, nada de existência de filha de Adão e Eva. Então, o primeiro filho de Adão e Eva, de acordo com a Bíblia, foi Caim. O segundo filho, Abel. Caim matou Abel. E aí, o Adão voltou a fazer sexo com Eva. Ela engravidou e gerou o 3º filho, chamado Sete. Então, os filhos de Adão e Eva foram os primeiros, na lenda,
Caim, primeiro. Segundo, Abel. Terceiro, Sete. Até aí, nenhuma mulher. E agora veja o interessante. No capítulo 5, o seguinte, no versículo 4, vem mais uma explicação aí, veja. Depois que gerou a Sete, veja aí, depois que gerou a Sete, que foi o terceiro filho, macho, nenhuma mulher aí, depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Olha aqui, mulheres aparecendo aqui, ó, filhas de Adão e Eva, mulheres aparecendo somente depois que Caim matou Abel. Viu aí? Então o pastor está dizendo que é provável que quando Caim matou Abel, o Caim tinha ali várias irmãs e se casou com uma delas. Não. A Bíblia, ela insinua aqui, ela joga no relato que quando Caim matou Abel, não havia mulher alguma ali. E aqui está dito no capítulo 5, versículo 4, diz assim bem claro: depois que gerou a Sete, o filho, Sete, olha aí, terceiro filho, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Olha aí. Ou seja, depois de Sete, depois do terceiro macho, filho, o Adão teve mais machos, filhos machos e também mais filhas aí. Teve filhas depois que Caim matou Abel. Então você vê aí que a Bíblia dá um indicativo. Quando Caim matou Abel, é clara aí a Bíblia que só havia 3 pessoas no planeta Terra: Adão, Eva e Caim. Então Caim, após matar Abel, se casou ali, se resolveu casar, casou com uma das irmãs, mas muito tempo depois. Então você vê que a lenda é mal feita. Mas o problema dessa lenda aí não é a existência de filhos, de filhas, mulheres de Adão e Eva no momento em que Caim mata Abel, não. O problema não é esse. O problema é mais sério ainda. E você vai rir aqui com a explicação do pastor. Mas isso aí é assunto para o outro vídeo, entendeu? Eu quero que fique bem claro. O pastor está dizendo aqui que quando Caim matou Abel, Caim se casou com uma mulher. Só que Adão e Eva não tinham mulher alguma ali como filha, porque as filhas de Adão e Eva só vieram a surgir depois do filho Sete. Isso muito tempo depois de o Caim ter praticado o homicídio, entendeu? Então é assim: Adão, Eva, primeiro filho, Caim, segundo filho, Abel, terceiro filho, Sete, o macho. Então quando Caim matou Abel, não havia mulher alguma no mundo para o Caim se casar com ela. É porque a lenda é ingênua. Então, o Adão e Eva só veio a ter filhas e mais filhos depois que o Sete nasceu. Só que o Sete nasceu muito tempo depois do homicídio de Caim em relação a Abel. Então, quando Caim matou Abel, aí depois Adão e Eva voltou a fazer sexo com Adão voltou a fazer sexo com a Eva e teve um filho, o Sete. Depois desse Sete é que Adão e Eva tiveram filhas. Então, no momento em que Caim matou Abel, não havia mulher no planeta para o Caim se casar com ela. Isso aí é fantasia, gente. Quando a pessoa cria uma história, repito, a pessoa comete erros, porque não está narrando um fato real. E diz aí que o Adão viveu 800 anos. Isso aí é um costume da época. Naquela época da Bíblia hebraica, Velho Testamento, que não é velho para os judeus,
as pessoas viviam muito menos do que nós vivemos hoje. A faixa etária deles lá era muito pequena. As pessoas morriam ali com 40 anos de idade, 50 anos de idade, por causa das condições insalubres do ambiente ali em que eles, no ambiente pelo qual eles circulavam. Então, naquele tempo da Bíblia, as pessoas morriam muito jovens. Quando a Bíblia diz que a pessoa viveu 900 anos, 800 anos, isso aí é uma linguagem chamada hipérbole, exagero, para dizer que o Deus hebreu prolongava a vida das pessoas. Não. Na época do Velho Testamento e também do Novo Testamento, a faixa etária das pessoas, o marco da vida era muito pequeno, pelas condições insalubres, tudo era difícil, e pela violência. As pessoas morriam ali muito jovens, entendeu? Hoje nós vivemos melhor com a medicina, remédios, hospitais. Então hoje, a cada dia, a nossa faixa etária aumenta. As pessoas, hoje é comum a pessoa chegar a 100 anos, é comum hoje. No tempo da Bíblia, não. As pessoas morriam muito jovens, por questões insalubres, etc. Portanto, aí vou terminar o vídeo, e no próximo vídeo, amanhã, que será o quarto, não é? A gente vai continuar com essa passagem de Caim para mostrar a coisa pior ainda. E aqui, que também o pastor explica, que é pior ainda. Então, voltando aqui, repetindo para que fique bem aí a aprendizagem. Quando Caim matou Abel, só havia 3 pessoas no mundo: Adão, Eva e Caim. Então Caim não podia ter se casado com mulher alguma, porque não havia ainda mulher alguma no planeta Terra. Aí quando Caim matou Abel, Caim foi embora. E depois o Adão voltou a fazer sexo com Eva e gerou um filho chamado Sete, o terceiro filho. Depois de gerar esses 7, o Caim já tinha matado o Abel há muito tempo. Então, depois de gerar esse filho Sete, Adão e Eva tiveram vários filhos, mais vários filhos e várias filhas, mulheres. Certinho? Muito obrigado.